Olá e seja bem-vindo. O senador Esperidião Amin enquadrou a senadora Elisiane Gama e jogou na cara da relatora que o seu relatório falta com a verdade e anistiou o general e amigo de Lula, G. Dias, e usou um argumento totalmente descontextualizado para defender Flávio Dino. Aliás, a relatora da CPMI usou os mesmos argumentos que Dino utilizou para tentar justificar a sua omissão. E o deputado Marcel Van Hatten afirmou que o relatório de Elisiane é uma farsa e que ela está a serviço da esquerda que apoia terrorista. Veja. E vou direto ao ponto. Eu vou votar contra o relatório, apesar de todas as deferências que a equipe que ajudou a senadora Elisiane a redigi-lo, porque ele falta com a verdade. E eu vou dar o exemplo, o fato. Eu gosto muito do método indutivo. Página 847. O senhor Marco Edson Gonçalves Dias foi anistiado. Alguém falou em anistia aqui? Foi anistiado porque em 7 dias ele está dispensado de cumprir o seu dever. Foi anistiado. Mesmo tendo dito, às 8h56 do dia 8 de janeiro, que vamos ter problema. Ou seja, mesmo tendo consciência de que aquilo que era da sua responsabilidade do ministro da Justiça, que era da sua responsabilidade como cidadão, sobre a falta de cumprimento do seu dever do ministro da Justiça, eu falarei a seguir. Bastam esses 2 exemplos para desqualificar o relatório pela sua absoluta tendência que ignora a verdade. Ignorar a verdade, neste caso, não é mentir, é fraudar. E fraudar com U, não com L. Vou adiante. Depois de omitir o seu próprio nome, de ter recebido 16 mensagens, advertindo, eu duvido, agora eu vou lançar para cima, vou jogar para cima a responsabilidade. Eu duvido que o general Gonçalves Dias, amigo do presidente Lula de tanto tempo, que sofreu na Bahia como comandante da região militar, o deboche do PT, quando da ocorrência de uma greve da polícia, ele foi objeto de deboche. Eu duvido que ele não tenha conversado com o ministro Flávio Dino e com o presidente da República sobre as informações que ele estava recebendo. Ele tinha experiência, ele já trabalhou no GSI, conhecia toda a estrutura, é um dos pioneiros da equipe de transição. E na página 874, o tratamento equivocado do ponto de vista jurídico, e foi repetido há pouco, e agora eu vou dizer porque sou amigo do Rubens. O deputado Rubens veio aqui dizer que o ministro da Justiça só poderia jogar a Força Nacional com autorização do governador para proteger prédio público federal. O Código de Processo Penal foi a primeira infração dele, artigo 301. Porque qualquer do povo e qualquer que tenha autoridade policial tem o dever de impedir o crime. Mas ele não tinha só o dever. Ele é pago para isso, não só para fazer brincadeirinha, não só para debochar, como fez o tempo todo com esta comissão. E Vossa Excelência sabe disso, não precisa concordar. Mas Vossa Excelência sabe disso. Aquela gozação com as cenas me admira muito
o ministro Alexandre de Moraes não tomar como uma agressão ao tribunal o não atendimento da sua determinação. Não foram só 2 ministros. O ministro Alexandre de Moraes assumiu a requisição das cenas do golpe, entre aspas, das cenas do vandalismo, que poderiam perfeitamente ter sido evitadas. Portanto, senhores, esta CPMI, sequestrada sim pelo governo, eu duvido que se apresente aqui alguém do governo que pediu a CPMI, que requereu. Mas tomaram conta. Conseguem aprovar um relatório. Mas a verdade vai aflorar. Esta omissão grotesca, continuada, perspicaz e lamentavelmente acolhida pelo relatório, é por isso que eu estou falando agora, acolhida pelo relatório, anistiando o ex-chefe do GSI e o ministro da Justiça, Flávio Dino, que não cumpriu com o seu dever, mesmo advertido a tempo. Isso não vai ficar assim. Tirar fora do relatório a responsabilidade do GSI pelo pouco tempo de serviço, todos eles já estavam exercendo as suas funções muito antes da posse. Tanto é que permitiram que houvesse uma posse e, finalmente, uma posse tranquila no dia 1º de janeiro. Entre 2 de janeiro e 8 de janeiro, o atual governo soube sim que ia haver o ataque. Já há decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal acerca de invasão de competência quando se trata do chamamento e, portanto, da decisão da Força Nacional. A Força Nacional, como todos nós sabemos, ela é um agrupamento. Ela não existe lá um pelotão formado pronto. Você faz um chamamento conforme a necessidade de urgência e você manda ou encaminha para um determinado estado. Pelo arcabouço legal que nós temos hoje, para isso, o ministro da Justiça faz a designação, o governador do estado tem que admitir para que essa Força Nacional possa ser direcionada. Em relação especificamente ao G. Dias, que eu faço um levantamento acerca dos demais integrantes do GSI, os casos, na verdade, que eles foram indiciados são referentes aos crimes que estão exatamente nesse arcabouço legal que é mais recente, em substituição à Lei de Segurança Nacional, que é a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e nesses casos específicos não há a previsão de modalidade na modalidade culposa. Então, por conta disso, como nos demais nós colocamos exatamente essa modalidade de dolo, para ele não se aplicaria no dolo pelo levantamento e pelo cruzamento de dados, na verdade, que nós fizemos. Quando o G. Dias sai de casa e ele vem para o Palácio do Planalto, ele faz uma ligação para o Penteado e o Penteado diz o seguinte: olha, não, está tudo sob controle, não precisa vir. Mesmo assim, ele vem. O Feitosa, por exemplo, quando faz a avaliação de risco, ele não era uma pessoa neófita no tema, muito menos o Penteado. O Penteado era o número 1. Ou o número 2 do GSI. Ou seja, ele era a pessoa que vinha de um governo anterior, que tinha todo o conjunto de informações de funcionalidade do GSI. Compreendendo que no caso do G. Dias não houve dolo, ele ficou, na verdade, fora do indiciamento, porque não havia exatamente, não há, ou melhor dizendo, essa penalidade do ponto de vista culposo para esses crimes, não é para esses crimes que eu acabei de citar, que nós imputamos pelo indiciamento a esses membros do GSI. Presidente, a relatora redarguiu
contestou observações. Não, senador, eu quero contar com sua compreensão. Eu não posso permitir essa... Um momento, não, senhor. Não. Eu não concordo, protesto, porque a relatora... Não, presidente, a relatora também não pode comentar. Se equivocou ao refutar os meus argumentos. Pode esclarecer, deputado, sim. Senador, veja bem. Pode, A gente tem uma... Deputado, senador Espírito Amin, deixa eu colocar a Vossa Excelência. A relatora exorbitou e contestou o meu arrazoável. Senador Espírito Amin, senador Espírito Amin, olha só. Isso é um princípio. Está no regimento interno. Está no regimento interno. O debate legislativo. Um instante, senador, deixa eu colocar, e o senhor vai poder se discordar. Agora. Se discordar, Vossa Excelência pode falar à frente. Olha só. A gente tem uma regra. Está embaralhando o processo legislativo. Excelência, peraí. Não. A gente tem uma regra no regimento. Ela que tomou a iniciativa. Senador Espírito Amin, o senhor permite eu falar? A gente tem uma regra no regimento interno onde se diz que o relator da matéria, qualquer relator, pode falar em qualquer momento da discussão. Nós estamos justamente no momento da discussão. Obviamente que nós não podemos, na presidência dessa comissão, permitir que cada vez que a relatora faça uma fala, a gente vá conceder de volta um tempo para uma réplica. Eu não posso fazer isso. Mas entenda, eu vou dar uma solução. Mas eu vou dar uma solução a Vossa Excelência. Esta decisão do Supremo é sobre a Bahia. Eu vou dar a oportunidade. Veja bem. Isso é um grave equívoco. Senador, isso aí faz parte nós já combinamos do embuste do Ministério da Justiça. Nós já combinamos. Pela ordem. Pois não, deputado, senador Rogério. Pela ordem, presidente. Presidente, aí é uma questão de bom senso e de razoabilidade. Vossa Excelência está correto quando diz que o relator pode falar a qualquer tempo, a qualquer momento. Mas não é dado ao relator ser comentarista da discussão dos membros de uma CPI. E refutar. Ele não pode, o relator na condição de relator, ele se manifesta no seu tempo ou a qualquer tempo, mas não para ficar refutando a fala de quem está discutindo a matéria. Porque caso isso aconteça, aí é necessário, senhor presidente, aí é necessário assegurar a palavra para quem foi citado. Ele poderia, inclusive, usar o artigo 14, senhor presidente. Ele poderia, inclusive, usar o artigo 14, que é regimental, para fazer frente à fala dela, que fez referência direta a ele. Mas acho que é uma questão de bom senso. E aí um apelo que eu faço à relatora, para facilitar o trabalho de Vossa Excelência, que se abstenha de ficar comentando a fala dos parlamentares, porque senão não vão terminar essa CPI no dia de hoje. É apenas o apelo que faço para facilitar o trabalho de Vossa Excelência. Agora, quando há citação da minha fala, eu posso suscitar o artigo 14. Agora, de bom senso, de razoabilidade, seria dada a palavra ao senador Esperidião Amin para contrapor o argumento dela, que é absolutamente descontextualizado e não tem amparo em absolutamente nada. Uma questão de ordem. Pois não. O que eu quero apresentar aqui é uma questão de ordem. Qual artigo? Réplica. Qual artigo, presidente? Qual questão artigo? De ordem também, presidente. A questão de ordem, deputado, senador Esperidião Amin. A relatora contestou o fundamento da minha argumentação. No parlamento isso não existe. Mas ela fez porque pode falar a qualquer momento. Agora, ao contestar a minha fundamentação, o autor dessa contestação não poder replicar, isso é contra todos os princípios da atividade legislativa. Não se trata de ofender, por isso que eu não peço o artigo 14, nem de aplaudir. Ela tem todo o direito de aplaudir ou de contestar a pessoa. Agora, o argumento que eu utilizei, neste caso, só para concluir, mencionando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o ocorrido na Bahia, quando a Força Policial Nacional permaneceu mais de 30 dias com o desconhecimento do governador do estado. É esse o fundamento. E no caso daqui, é da responsabilidade do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pela medida provisória 1154 e pela lei da reforma administrativa,
que compete a ele cuidar do próprio público. E o próprio público são todos os prédios, inclusive o do Palácio do Planalto. Portanto, Senador, deputado, eu não vou conceder questão de ordem. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa. Eu dou por encerrado. Não, está encerrada a palavra do senador Espírito Amin. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa. Não, Ela está a esclarecendo questão, o relatório. Ela não tá presidente, eu preciso fazer. Não dá para conduzir uma reunião desse jeito. Se a relatora quer falar ao mesmo tempo dos oradores, se o outro quer replicar, então é melhor a gente parar de presidir e vocês falam aí como quiserem. Porque não pode ser assim. Não pode ser assim. Cada um tem seu tempo de falar. Encerra-se hoje a CPMI do 8 de janeiro e, infelizmente, repercute apenas aquilo que, desde o princípio, nós percebemos que foi o evento do 8 de janeiro e também do dia 9 de janeiro, uma grande farsa. O relatório apresentado é uma grande farsa. E eu vejo aqui a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, e eu me pergunto se ela consegue dormir à noite. Porque eu não conseguiria, senadora. Porque eu já não consigo, ao ver as injustiças, durmo muito mal. Eu imagino cometendo injustiça como Vossa Excelência está cometendo contra pessoas, muitas que não têm sequer condições de sustentar no dia a dia e estiveram presas por meses a fio, algumas delas presas ainda, manicures, mecânicos, motoristas. Vossa Excelência produz um relatório final que perde a oportunidade de fazer justiça às pessoas. E me surpreendo com Vossa Excelência, sim, porque da esquerda, que chama militantes com bandeira do Brasil de terroristas e terroristas que estupram, como nós vimos em Israel, que degolam inocentes de militantes. Dessa esquerda eu não esperaria outra coisa, mas de Vossa Excelência, senadora Elisiane Gama, eu até esperava que pudesse vir algo diferente. Um relatório que não traz sequer algo contra o G. Dias, que nem mesmo o PT aguentou e mandou para a rua. Ou contra Flávio Dino, que omitiu o senhor presidente Arthur Maia desta comissão as imagens inicialmente e depois admitiu que foram apagadas em nenhum lugar sério. As imagens de evento tão importante poderiam ter sido deletadas. Mas a senadora, infelizmente, não faz um trabalho sério e condizente com a busca da justiça no Brasil. Repito, senadora, a senhora está a serviço daqueles que chamam militantes com bandeira no Brasil de terroristas e chama de militantes aqueles que estupram, que decapitam. Chama esses terroristas de militantes, essa esquerda a quem Vossa Excelência, infelizmente, está servindo. Esses terroristas lá de Israel, que lá em Israel, cometeram esses crimes em nome do Hamas, uma organização que o PT, o PCdoB, não quer chamar de terrorista. Tem aqui o acobertamento da esquerda, e Vossa Excelência dá também aqui, infelizmente, acobertamento a uma narrativa completamente falsa da esquerda, e que fica claro pelo relatório, senhor presidente, apresentado no dia de hoje, que tudo que o governo sempre quis era apenas manter essa narrativa e não trazer a verdade dos fatos. Para concluir, é uma deputado. pena, senhor presidente, é uma pena, porque é uma oportunidade perdida, e eu, sinceramente, lamento, principalmente pelas pessoas justas e inocentes, brasileiras, que querem só o melhor para o seu Brasil, que passaram presas, algumas com tornozeleira eletrônica ainda, e que não obtiveram da relatora e de muitos deputados aqui nenhum tipo de solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra... Pois é, o relatório de Elisiane Gama faltou com a verdade. Utilizou argumentos descontextualizados para justificar a omissão de seu aliado. É uma verdadeira farsa, como disse o deputado Marcel Van Hatten.